E a gente começa essa edição do programa Utilidade Pública, claro, falando o que todo mundo quer ouvir, né? Como é que vai ficar agora? Serviços, atividades, tudo sendo liberado. Como é que devo me comportar? Quem vai trazer esses esclarecimentos sobre o novo formato e toda essa ansiedade, essa questão da saúde mental? Lógico, né, Patrícia? A gente já começa falando desse novo normal. Ai, já falando com essa máscara, a gente que fala muito. As pessoas estão falando muito dessa questão do novo normal, né? O que seria esse novo normal dessa vida que a gente vai ter que se adaptar agora? Eu acho que é justamente esse processo de adaptação. A gente é muito adaptável. É que geralmente a gente tem aquela resistência a mudanças. Mas isso daqui vai ser incorporado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em outros países isso aqui já existia. A máscara, o álcool gel. Por exemplo, em Singapura, as crianças pequenininhas, elas já tiravam o sapato para entrar, já usavam máscara, já passavam álcool gel. Então, para eles, aquilo lá é o normal. A gente só vai se adaptar a essa nova realidade. E essa nova realidade que a gente está vendo aqui é exatamente que a gente está realmente se adaptando, por exemplo. A gente tem essa sensação de estar puxando ali a máscara até encontrar uma que seja ideal, né? Porque são várias formas, são vários tipos de costura. A gente fala, tem umas que são mais fininhas, quando você respira, tá muito ofegante, ela parece que entra mesmo. Tem umas que agora tem uma gradezinha para correr. Tem muito isso também, as pessoas vão se adaptando pela diversidade de opções também. Até o mercado vai se adaptando a isso, né? Isso aqui não existia. Eu trabalhei no centro cirúrgico, eu usava a máscara cirúrgica, né? Natural aquilo, mas era só para aquele ambiente, né? Agora você tem que sair de máscara. Interessante porque, como você ainda não incorporou isso, hoje mesmo, na hora que eu estava saindo, eu falei, a máscara, tem que voltar para buscar máscara. Tudo isso é um processo de adaptação, mas a gente é extremamente adaptável. Então, daqui a pouco, isso aqui a gente tira de letra. Não, e tem que adaptar, gente. Olha, infelizmente, a gente ainda tem visto, tá? As pessoas, elas estão com uma falsa sensação de que, assim, ao retorno à normalidade, você vai liberando os serviços, restaurante, daqui a pouco atividade física. As pessoas estão com a sensação de que não, tá bom, eu não preciso usar máscara, não, eu já peguei, eu não preciso usar máscara. Não é assim. Não. Primeiro que a gente usa aquele princípio que é muito básico nosso, que é da negação. Eu não vou pegar, já passou, né? A gente não quer muito entrar em contato com a questão da patologia, com a questão da doença, com a questão do vírus. Mas tem que entrar. Não tem uma outra realidade. E de fato mesmo, a gente sabe muito pouco sobre esse vírus, né? Ele é muito recente, não deu tempo ainda de pegar, fazer amostras, trabalhos científicos, então tudo é novo. Não dá, eu acho que essa aparente normalidade dá uma sensação de segurança. Então a gente usa a negação e usa a sensação de que já passou, até porque a gente está louco para sair de casa, né? A gente não está, na verdade, a gente não estava acostumado a ficar em casa. Até mesmo as pessoas que não ficaram nesse isolamento mesmo, tá? Acho que até porque, na maior parte, as pessoas realmente não cumpriram 100% desse isolamento, porque ou você precisa sair para uma coisa que seja extremamente essencial, como uma farmácia, um supermercado, ou você precisa trabalhar mesmo. Uhum. Mesmo assim, esse retorno, essa divulgação de um retorno, acaba gerando muita ansiedade. Então, as pessoas querem mesmo encontrar outras pessoas. Elas querem mesmo para locais de aglomeração. Porque a gente é muito afetivo, né? Todos nós precisamos do afeto. Afeto enquanto proximidade física, até por sermos biopsicossociais. E aí o que a gente quer? A gente quer ver as pessoas, a gente quer abraçar, a gente quer encontrar, a gente quer dar risada, a gente quer tomar vinho em casa sozinho, a gente quer compartilhar isso. E eu acho que a rede social não deu conta disso. Acho que essa é uma boa transformação. A gente percebeu que a rede social não deu conta. A aglomeração virtual não substitui a aglomeração presencial. A aglomeração presencial, até por essa questão do afeto. Mas
A vida é árida. Eu falo isso para os meus pacientes o tempo todo. A vida é árida. Então, a gente não tem tudo o que a gente quer. Vamos contornar as situações da forma que for possível. É claro que a gente quer ir no shopping. Eu nem sou muito de shopping, mas as pessoas gostam muito do shopping. Mas você vai fazer o que no shopping? Né? Então, acho que essa é uma outra mudança do que a gente fala dessa nova perspectiva. É começar a colocar sentido e um propósito naquilo que você vai fazer. Né? Porque já que não dá para a gente aglomerar, já que não tem a vacina ainda, o que eu vou fazer no shopping? Eu vou comprar um sapato? Eu preciso desse sapato porque uma coisa que aconteceu assim, os sapatos ficaram lá no armário, as roupas ficaram no armário, o carro ficou na garagem. Fato, quando a gente começou o estudo, houve as pessoas externaram muito esse lance, olha, eu não estou precisando, realmente agora, gente, como eu percebi que eu tenho coisa demais, espera aí que eu vou doar. Mas uma coisa é você ter essa visão e essa percepção temporariamente durante esse período de isolamento, tá? Outra coisa é se você vai manter ou não, se aquilo vai se transformar num propósito ou não, quando a gente retornar à nossa rotina. Por exemplo, uma pessoa que estava especificamente de home office, tá? 100%. Agora começou a voltar e a empresa, sei lá, decide que vai ficar 50%. Ou então que já vai retomar as atividades 100%. Será que ela vai continuar mantendo aquele propósito também? Ou vai também ter aquela sensação, né? De acúmulo mesmo, de quanto tempo eu não compro nada. Eu mereço, espera que eu vou comprar isso aqui. E retomar de uma forma vertiginosa esse consumo. O que a gente pode esperar? Eu acho que algumas pessoas vêm com uma nova proposta, assim. Uma coisa que cresceu muito, por exemplo, foi a meditação. Eu pensei comigo, nossa, legal. As pessoas estão procurando se preencherem por si mesmas, através da meditação, dos exercícios físicos. Mas a gente estava tão numa sociedade tão apegada ao consumo, que também as compras na internet cresceram demasiadamente. Né? Você preencher o seu eu, você se preencher através de produtos, através de coisas, né? Era um costume muito grande. Então, o apelo, na verdade, o apelo pandêmico, que eu acho estrutural, é justamente a gente pensar nisso, né? Eu estava consumindo tanto, eu fui para casa, consumi tanto. Você vê, o consumo de bebidas alcoólicas também aumentou vertiginosamente, né? Então, as pessoas precisam se preencher. E, na verdade, elas precisam se preencher delas mesmas e encontrarem aí os seus prazeres dentro de si mesmo. Eu sei que é difícil. E aí tem uma coisa boa da pandemia. A gente sempre vinculou muito saúde mental à loucura, né? E a pandemia trouxe essa ideia. Todo mundo estava com alguma questão psicológica. Estou ansioso, estou nervoso, estou chorando, eu estou com medo. E isso trouxe a saúde mental, veio mais para próximo da gente e desestigmatiza a ideia da loucura. Como saúde mental sendo algo como uma dor no joelho, como alguma coisa que a gente precisa cuidar, como os olhos, o oculista. Isso eu acho muito positivo, porque quando você aproxima a saúde mental das pessoas, do universo das pessoas, elas percebem o quanto elas precisam se cuidar enquanto indivíduo, né? E o quanto ela precisa cuidar do coletivo. Porque quando a gente sai de máscara, Dânia, a gente não sai só pra gente. A gente está pensando na Dânia, estou pensando nas meninas aqui da produção, nos outros entrevistados. Isso também eu acho que é de mestre, a pandemia trazer isso para dentro da gente. Esse período deixou claro, olha, você precisou parar um pouquinho, você teve oportunidade de fazer alguns ajustes ali, ajustes em você, ajustes ali, coisas que estavam pendentes, né? Há muito tempo, tinha gente que fazia listas, assim, planejamento, olha, hoje não dá, amanhã não dá, e não conseguia fazer. E aí eu tô falando desde arrumar um guarda-roupa, sei lá, um armário, até colocar projetos em prática, projetos de estudo, enfim.
as oportunidades estão aí. Agora, se as pessoas, quem vai aproveitar essa oportunidade para criar um novo propósito, uma mudança de vida, ou vai pegar isso tudo, vai achar que foi uma fase e vai voltar a tudo que era antes, inclusive com aqueles pontos negativos que elas já identificaram Sim. como negativo, claro, vai ser a escolha de cada um. Algumas escolhas mais inteligentes e outras não tanto. E que foi muito dito, né? E uma coisa muito legal que aconteceu, a gente se voltou para as nossas casas, então você trabalhava o dia inteiro, final de semana você ia para a praia, você ia para o shopping, você não ficava em casa. Você não aproveitava aquele ambiente. E a nossa casa é muito nosso eu também. Ela revela muito da gente enquanto ser humano. Isso eu acho muito legal. As pessoas começaram a colocar um vasinho. Eu mesma arrumei uma planta. Não, cultivo de planta, culinária. Teve alguns pontos aí que atingiram índices altíssimos aí para quem acompanha as redes sociais. Né? Assim, no sentido não do egocentrismo, mas de preenchimento não com fontes de consumo. A gente precisa escolher outras formas de se sentir preenchido. Verdade. Eu acho que isso é o novo normal. Se eu pudesse apostar, eu apostaria nesse novo normal. O normal da escolha por si mesmo e do pensamento no coletivo. Algumas coisas a gente vai ter que se adaptar. Por exemplo, ensino à distância, a gente vai estar falando daqui a pouco, que a gente, quando terminar esse bloco, vai continuar essa entrevista com a Patrícia Pinatti no bloco que vem. A gente ainda vai ter um bate-papo com o odontopediatra. Ainda nessa edição do programa Utilidade Pública, tudo envolvendo aí, está todo mundo assim, uma expectativa muito grande, como é que vai funcionar, como é que as coisas vão andar, como é que as pessoas vão reagir. Uma coisa é certa, a gente não tem vacina, tá? Então, muita calma nessa hora. Eu acho que não precisa. A gente já esperou tanto, né? A gente já sacrificou tanto até agora. As coisas continuarão nos seus lugares, né? A única coisa que passa é a gente. Então, tem ali um estabelecimento, ele vai continuar lá. A gente que talvez não continue, né? Se abusar dessa pseudo-normalidade. E não tem a escolha feita, não é a gente que escolhe, tá? Infelizmente. Paty, a gente vai dar uma pausa, porque quem acompanha aí a gente desde a temporada que a gente começou a trocar essas ideias aqui, Patrícia Pinatti, sabe que qualquer tempo é curto. Quando a gente começa a conversar, a gente vai para o intervalo, a gente volta já. A gente está falando aqui nessa edição do programa Utilidade Pública sobre o novo normal, tentando retornar aqui a essa normalidade. A gente já está gravando de externo, claro, vocês estão vendo, acompanhando aí com algumas adaptações, o uso da máscara, tá? Que a gente trouxe no bloco anterior. Sim. É um dos pontos positivos dessa pandemia, a preocupação com o outro, né? A máscara não é um cuidado só com você, com o outro. Algumas coisas a gente vai ter que se adaptar. Quem usa óculos, por exemplo, a gente vai ter que desvendar aí, ó, vamos ter que pesquisar aí logo depois da vacina alguma fórmula aí, se a gente tiver que usar máscara aí em algumas circunstâncias, porque não é fácil não, tá? Não. Quem usa óculos é o tempo inteiro, você às vezes é surpreendido, você nem espera. Se você está dirigindo, de repente, os óculos embasam, tem algumas coisas. Então você que está em casa acompanhando o programa Utilidade Pública, se tiver alguma receita, por favor, compartilhe com a gente, você pode enviar aí o seu próprio vídeo. Faz seu vídeo aí, grava e manda aqui para as redes sociais do programa Utilidade Pública para ver se a gente também consegue ajudar outras pessoas aí, meu Deus, nessa missão. E aí também, se você tiver sugestões de máscara aí, que a gente não fique comendo aqui os tecidinhos, né? O tecidinho não fica sufocando a gente, por favor, também dê a sua sugestão. Vamos lá, a gente estava falando no final do bloco anterior sobre essa questão da saúde mental. E aí a gente tem alguns pontos extremamente preocupantes, que é a criançada se adapta fácil, porque está ali em casa, né? E aí você tem... Mas os idosos, por exemplo, por eles constituírem um grupo de risco, né? Então, assim, eles precisaram ser mais guardados, resguardados. Eu prefiro usar a palavra resguardados.
Mas isso pode gerar um grande problema de saúde mental, né? Porque assim, como que vai funcionar essa readaptação? Será que eles vão conseguir fazer isso passo a passo ou não, né? Então, Dânia, eu sempre vejo alguns lados positivos. A gente sempre negligenciou os nossos idosos enquanto sociedade. E a pandemia trouxe, na verdade, a possibilidade de olhar para esse idoso. O que seria olhar para esse idoso? Começamos a falar muito de grupo de risco. Então a gente começou a se voltar mais para os idosos. Isso eu acho ótimo, achei positivo. E a cuidar também, se preocupar com esse cuidado, ter medo né? de perder pra a reduzir valorização. aquelas doenças que pudessem agravar no caso do Covid. Então a gente se olhou muito, né? Virou muito olhar e eu achei que isso foi ótimo, porque a gente precisa mesmo cuidar dos nossos idosos e valorizar essa experiência de vida e de trajetória. Por outro lado, é o grupo que mais, eu acho que mais sofre na saúde mental. Por quê? Porque você está no foco, né? Então você se sente mais vulnerável, você tem mais medo, você a mídia toda falando disso, então você já se sentia com pouca autonomia, agora você é o grupo mais vulnerável, com mais medo e ao mesmo tempo você, com aquilo que lhe resta de autonomia, de agilidade, de vida, você detesta ser controlado. Então, eu acho que os idosos ficaram ali mais na linha de fogo. E assim, é difícil a gente conseguir se colocar no lugar, porque olha, a gente vem aí de um período enorme, incentivando a atividade física em todas as idades, tá? Então assim, idoso precisa fazer atividade física, vamos tirar o idoso de casa, idoso tem que ficar em casa, idoso tem que ser independente, idoso... Então aí, de repente, você daqui a pouco guarda o idoso, põe o idoso em casa, não pode sair, não pode descer a escada, não pode pegar o elevador. É uma coisa difícil de entender. E por outro lado, para completar essa situação, a gente ainda tem um agravante, que é o quê? Nunca eles ficam em casa e você quer fazer alguma atividade em casa, como que você vai fazer isso, né? Porque tudo pelas redes sociais. Dificuldade. Tudo bem que a gente deu uma empurradinha aí para tentar fazer com que os idosos, eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque assim, tenho pai, mãe idosos e sei como está sendo complexa essa situação, como está sendo complexo lidar com essa situação. Mas tem seus pontos positivos. Tem. Acho que até o acesso que eles têm à tecnologia, que era um pouco mais restrito, agora se ampliou. Então, você vê eles mexendo na Smart TV, passando do celular. Aquilo que eles não faziam antes, que era acessar as pessoas de longa distância, até estavam um pouquinho esquecidos. Agora se tornou uma coisa normal, natural. Então, eu acho que tem muitos pontos positivos, sim. E isso eu acho que a gente tem que levar. Então, eu acho que a gente tem que ir voltando muito aos poucos. Acho que só naturalizar realmente o retorno quando houver vacina e quando tiver a vacinação de rebanho, que eles falam, né? Que é 60% da população já vacinada. A gente, além de voltar para as ruas, para as nossas atividades, a gente repensar em tudo que a gente conquistou. O home office é uma excelente ideia. E a questão da higienização, tá, gente? Isso aí eu acho que é o ganho principal, a lição principal e tem que realmente ser mantido. Por exemplo, para que a gente entra com sapato dentro de casa? Que a gente vem da rua ali com tudo que olha, de contaminação. A gente vem e aí não vem com aquela história de assim, não, vamos criar anticorpos, não. É exposição desnecessária. Como assim? E aí eu vou me colocar aqui como exemplo, eu nunca gostei de entrar com sapato em casa nem de circular. Talvez seja porque eu tenho pet, entendeu? E assim, também cuido, se não cuido só de mim, cuido só dele, que eu acho que inclusive vale um outro programa. Sim. A gente falar da relação com os pets nesse período de pandemia, porque para muita gente foi a grande saída, Foi. o grande... O ponto focal do afeto ali, né? a solução. Né? Agora vamos ver como é que esses pets vão ficar quando a gente retornar à normalidade, né? Porque assim, eles também vão dar uma caidinha ali se você não souber fazer. Porque eles ficaram essa muito transição. tempo acompanhados, né? A higienização perfeita, o sapato. Gente, vamos ser honestos, a gente não limpava as coisas depois que vinha do supermercado. Não, que...
lavar aquela caixinha de suco, de leite. A gente não fazia isso. Na verdade, isso só se estendeu porque realmente a gente negligenciou a questão da higiene mesmo, mais pontual, né, do que vem de fora. As frutas, era difícil você ver alguém, põe na geladeira, na geladeira morre, né? Então, acho que isso também é uma coisa legal que a gente traz. E a prova, né, Patrícia, que olha, muita gente que não saía de casa, que fazia as compras e pedia, acabou sendo contaminado. Ou seja, isso é a prova que a contaminação pode sim. Está ali naquele pacote que a gente antes não higienizava. A gente está falando especificamente de coronavírus, mas a gente pode estender aí para uma série de outros tipos de contaminação que às vezes a gente nem consegue. Hoje, quando a gente para pensar, pode ser que a gente tenha sido contaminado justamente por essa falta aí de higiene como rotina, né? Exatamente. Um pouco mais vigilante, né? Com o que a gente traz para dentro da nossa casa. Como a gente não estava muito apegado à casa, né? Que a gente estava mais fora, então agora a gente está mais apegado à casa. Esse ambiente é o nosso ambiente, é onde a gente tem que se sentir melhor, né? Não necessariamente um ambiente de solidão e solitude, mas um ambiente onde a gente encontra inúmeras possibilidades de ser feliz e estar feliz naquele momento. Então vamos, coisas básicas, né, para a gente proteger a nossa casa, as pessoas que a gente gosta, a gente também, que é a questão da higiene, lição, olha, importantíssima nesse período de pandemia. Pati, dispensa qualquer agradecimento, a gente não pode mais se abraçar, se pra pegar, gente estar aqui, entendeu? Geralmente a aqui. gente encerrava esses retornos com um abraço, com enfim. Mas a gente também vai ter que se adaptar. Vai passar, gente, a gente já esteve mais longe. E eu acho que se a questão da saúde mental, se a pessoa estiver se sentindo muito ansiosa, está perdendo a qualidade de vida dentro dessa concepção do que a gente está vivendo, procure ajuda. Procura, olha, gente, você acessa a internet, as redes sociais, você tem lá, por exemplo, psicólogos de prontidão. Tem. Inclusive, para quem não tem condições financeiras de arcar, tem, inclusive, essa oferta de forma gratuita. A gente encerra só a entrevista, tá? Porque a gente continua aqui com o programa Utilidade Pública.